Desde quando eu acho que eu me entendo, né, por gente, assim, que eu comecei a pensar a respeito da vida, a respeito do que era essa passagem aqui, o que a gente estava vivendo nos nossos dias, antes até de eu me converter, eu sempre fui muito curioso. E graças a Deus, Deus não tirou essa curiosidade do meu coração a partir do momento da conversão, né? Então o que eu queria falar é a respeito de respostas que eu tenho achado para as minhas perguntas, porque eu não falei isso e talvez depois a minha esposa fique brava, mas a gente, graças a Deus, tem a graça hoje de estar cuidando de uma living no Orleans lá. Então toda vez que eu falo, que a gente vai compartilhar, eu sempre falo a respeito daquilo que Deus tem falado comigo, né? Eu não posso ser generalista e falar, tipo assim, Deus está falando com todo mundo, e aí não é uma coisa pessoal, né? Eu acho que a mensagem, pelo menos para mim, tem uma coisa de pessoalidade. Deus me feriu com as respostas, e aí eu acho que eu compartilho aquilo que Deus tem falado ao meu coração com vocês, assim. E se Deus falar ao coração de vocês também, amém. E a gente vai junto. Mas tem algum tempo que eu ficava pensando assim, talvez, eu não sei se você tenha pensado, se você pensou, depois você pode me falar a resposta que você obteve, mas eu ficava pensando, como que uma fé que é baseada num livro, num nome de Jesus Cristo, que há 2000 anos atrás foi morto, crucificado, depois ele foi ressuscitado segundo as Escrituras, e nós cremos nisso também, como que isso é relevante nos meus dias? Eu sempre ficava pensando nisso assim, e eu ficava pensando nisso quando eu ainda não tinha muito tempo lendo a Bíblia. Aí eu ficava no meu quarto lá na casa dos meus pais pensando assim, meu Deus do céu, beleza, tem 2000 anos que essa história aconteceu, eu sei que foi um marco, porque quando eu vou para a escola eu aprendo que é antes de Cristo e depois de Cristo. Eu sei que foi um marco porque a cruz está em todo lugar, né? Independente se é numa igreja evangélica, numa igreja católica, ou no, sei lá, no pescoço da Madonna, você tem essa cruz, né? Esse símbolo que mudou para sempre o mundo. Eu sei que tem existido algumas propostas para mudar esse antes de Cristo para depois de Cristo, para a era moderna e alguma coisa assim, mas o caso é, algo aconteceu 2000 anos atrás que mudou o mundo. E eu ficava pensando assim, beleza, mudou o mundo lá atrás. Como que muda o meu mundo hoje? Então, o que eu vou falar, talvez os amigos que eu consigo olhar aqui, né, assim, que a gente já bateu papo, vai soar tipo repetitivo, vai falar, caramba, o Gabriel está falando isso de novo, mas é isso mesmo. Eu não tenho conseguido falar de outra coisa que não essa resposta assim, para os nossos dias, né? Eu queria que você abrisse comigo em Salmo, do Salmo 2, eu vou ler o verso 1 até o verso 3, a minha versão é a Nova Almeida atualizada. Eu vou ler esse salmo e depois eu vou ler também 2 Timóteo, mas 2 Timóteo você não precisa abrir, porque eu vou ler poucos versículos, não estava no meu esboço, mas eu fiquei pensando, enquanto eu estava ali no louvor, que faz sentido. O que está acontecendo aqui? Tem uma tensão que o salmista identificou. A gente vai ler junto. Está escrito assim: porque se enfurece as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Fiquem com esse último trecho. Aí a gente vai para 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Eu vou ler o que Paulo escreveu para Timóteo. Saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. Qual que é a ligação que existe entre o que o salmista identificou e Paulo falando para o seu discípulo Timóteo? Existe uma tensão, não só naqueles dias, mas também nos nossos, que é o desdobrar dessas coisas, né? Você vai concordar comigo se você ler o Gênesis, que o salmista parece que está identificando aquilo que aconteceu no jardim. Os homens, por algum motivo, decidem
ser autônomos. Eles querem essa autonomia. Nós queremos essa autonomia. Talvez você não seja igual àquilo que o salmista identificou, nem com o que Paulo identificou a Timóteo. Mas existem áreas que nós desejamos autonomia. E essa é a história da humanidade, por exemplo. Adão e Eva foi assim, outros foram assim. Você vai ler os salmos, são impressionantes o tanto de salmos que o salmista identifica o homem querendo fazer as coisas por si mesmo. Assim. E eu tenho tentado estudar a respeito disso, a respeito dessa autonomia do homem. O homem quer ser livre. Só que tem um problema, né? Tipo assim, a gente não veio do nada, igual algumas pessoas acreditam. Não existia o nada e de repente passou a ter a gente. Eu sei que existem os processos de evoluções e tal, mas alguém falou aqui isso algumas semanas atrás, alguém precisa ter dado play na parada, entendeu? Tipo assim, alguém precisava existir antes do nada, porque é muito complexo. Eu fico olhando a minha filha tem 1 ano e 1 mês, e aí às vezes entrou num período agora que a gente vai falar com ela a respeito de alguma coisa que não é para ela fazer, e ela manda beijo. Tipo, eu vou brigar com a minha filha e ela manda beijo. E eu fico pensando assim, não é possível que a evolução tenha ensinado isso para uma neném, porque ela não teve contato ainda com nada, meu Deus do céu. Não é possível que ela manda beijo, ela tem uma coisa, ela tem birra, ela faz malcriação, ela faz todo esse tipo de coisa. Então, tipo assim, não dá para a gente desvencilhar dessa natureza humana, assim. Não dá. Então, existe essa tensão, assim, e a gente podia falar a respeito de várias coisas. Eu não sei quantos fazem faculdade aqui, quantos estão nesse ambiente acadêmico, ou até mesmo dentro do seu trabalho, dentro da sua casa. Mas existem coisas hoje, são os nossos problemas dos nossos dias. São as questões atuais dos nossos dias, assim, né? Para ficar bem redundante. Mas eu só queria lembrar que o salmista, Paulo, já estavam falando disso há bastante tempo. Os homens têm essa vontade por autonomia. Eu não sei quantos de vocês acessam, tipo assim, os portais de notícia e tudo mais, mas eu tenho um conselho do John Stott que sempre fica na minha mente, né? Ele falava que era a Bíblia numa mão e o jornal do dia na outra. E o que ele queria dizer com isso? Isso daqui é imutável. A palavra não vai mudar. Os direcionamentos que o Senhor nos deu, de Gênesis a Apocalipse, não vai mudar nunca. Ela é imutável. Então, ela foi atual para o Antigo Testamento, foi atual para os apóstolos, foi atual para os discípulos e continua atual durante a história da igreja. O desenrolar da história da igreja é por conta disso aqui. Pessoas morreram, pessoas foram sacrificadas, pessoas entregaram as suas vidas porque elas entenderam que aqui estava tudo que elas precisavam. Então, tipo assim, não ficou desatualizada, né? Igual, tipo assim, a polêmica de anos atrás. Continua atual, assim, a nossa Bíblia é atual, nós baseamos a nossa vida nela. Mas eu pego esse conselho do Stott, por exemplo, e fico sempre tentando, a maioria das vezes na minha casa, ou quando eu estou escutando alguma coisa, eu estou tentando escutar, geralmente, quem eu não concordo. Assuntos que eu acho que são ridículos, assim, deles estarem sendo tratados. Mas por que eu faço isso? Porque eu, graças a Deus, tenho tentado manter a minha vida devocional em dia. Fazendo as minhas leituras, fazendo os meus estudos. Eu sei o que é verdade. Eu sei muito o que é verdade. A minha vida, graças a Deus, a minha família, a minha casa, é muito baseada aqui, no que essas folhas têm a dizer, assim, o que o Senhor tem a dizer aos nossos corações dentro da minha casa. Então, graças a Deus, eu leio a minha Bíblia. Assim. Se você ainda não lê, eu aconselho a ler. Mas eu também tenho esse outro lado de curioso, tipo assim, eu preciso saber o que as pessoas estão falando. Eu preciso entender quais são essas questões, né? O Stott de novo, né? Ele falava que é possível que nós estejamos respondendo perguntas que as pessoas nem estão fazendo mais. E isso mexe com a minha cabeça, mexe muito com a minha cabeça, porque, de novo, né? Eu sempre pensei nisso, mas eu acho que quando a minha filha nasceu, isso acendeu meu coração, assim. Eu pensava,
quais são os dias que eu estou vivendo, né? Aí quando a minha filha nasceu, eu pensava no presente e no futuro, assim. Quais são os dias que eu estou vivendo junto com a minha esposa e a minha filha, e quais são os dias que a minha filha vai viver lá na frente, né? Como que vai estar o mundo? Eu separei 3 coisas aqui para a gente pensar. Como é o Rocks, todo mundo tirando eu, assim, que eu tenho um espírito de quase aposentado já, provavelmente, mas tirando eu, Gabriel, todo mundo é muito jovem. Então todo mundo está muito antenado nas coisas que estão acontecendo. Eu separei 3 dessas coisas, né? Que talvez se você não pensou, agora você vai pensar junto comigo e a gente vai tentar sair daqui com alguma coisa. Eu não tenho a pretensão de dar respostas, mas a minha vontade é que você saia com perguntas daqui. Muitas, assim, muitas. Eu fiz Jocum. E uma das professoras, ela me falou uma coisa que me marcou. Eu não lembro a aula que ela falou isso, mas eu lembro do que ela me falou e para sempre eu vou levar assim. Ela me falou que Deus não tinha medo de perguntas difíceis, assim, de nenhuma pergunta difícil. Então, se você sair daqui com alguma pergunta, é ótimo, porque aí você chega em casa, medita e o Senhor te responde. Mas vamos lá. Se você acompanha, você sabe que estatisticamente falando, 2030, o Brasil passa a ser uma nação cristã evangélica. Isso é o que o IBGE aponta, né? Existem pesquisas que estão saindo ainda por conta da pandemia, mas a projeção é 2030, isso era para 2032, eu acho que no censo de 2010, e mudou para 2030, então caiu 2 anos. O Brasil passa a ser uma nação evangélica, pela primeira vez na história, né? Antes nós éramos considerados católicos, uma nação católica, e aí o Brasil passa a ser evangélico. Tem uma pesquisa, eu não vou lembrar qual que é o nome específico, mas ela pegou CNPJs e mostrou os CNPJs das igrejas que foram abertas em 2019. Foram tipo assim, 16 mil novas igrejas em 2019. Eu acho que eram quase 7 igrejas por dia que eram abertas em 2019. Mas o IBGE mostrou que existem mais igrejas do que hospitais e escolas. É óbvio, né? É mais fácil você abrir uma igreja do que você abrir um hospital ou uma escola, isso é óbvio. Mas eu só quero mostrar como que parece que o ambiente é favorável, né? Tipo, se em 2030 nós seremos a maioria, se nós temos mais igrejas do que hospitais, não eram 16 mil, eram 19 mil. Eu lembrei agora. Então, se nós temos mais igrejas do que hospitais e escolas, e a nossa nação vai ser uma nação evangélica, qual que é o cenário óbvio? Tá tudo bem. Ficou tudo legal. Porque daqui a pouco a gente vai falar para a gente mesmo, e a gente, tipo assim, todo mundo é crente, entendeu? Todo mundo é de casa, todo mundo tem uma congregação, todo mundo faz parte de algum movimento, todo mundo conhece alguém que é crente. Isso é bom. E eu vou falar uma coisa aqui, só um parêntese. Eu não quero ser alarmista no que eu estou falando. Eu não sou desse tipo de gente. Eu sou muito racional no que eu penso, né? Então eu não sou alarmista, tipo assim, vou contar uma história para você sair daqui preocupado. Não é essa a minha intenção. A minha intenção é só ver onde a gente está, quais são os nossos dias, né? Então, de novo, a nossa nação tende a ser uma nação evangélica. Eu não vou entrar nos pormenores disso, tipo assim, o que você quer dizer por evangélico? Evangélico não praticante, evangélico praticante? Tipo, a pessoa que vai 2 vezes na semana na igreja, uma vez no mês. Eu não vou entrar nesses miúdos assim, porque talvez fique... Aí você pensa assim, então não quero que a igreja, que tipo assim, o Brasil vire evangélico em 2030, porque os miúdos disso são esquisitos. Porque a gente já tem uma coisa que a gente imaginava que era só a igreja católica que fazia, que eram os católicos não praticantes, né? A gente já tem esse lado dos desigrejados e dos evangélicos não praticantes. Eu não sei como que chegaram nessa noção de evangélico não praticante, mas ok, tipo assim, ok, né? É tema para um outro dia. Mas enfim, os nossos dias, né? Tem uma matéria na BBC que vai falar sobre os evangélicos, os jovens evangélicos, e aí é aqui que começa para mim a questão. Porque tem na BBC, de novo, né? Depois você pode entrar lá, eu posso mandar o link para você se você quiser, é só você me procurar. Que os jovens, a maioria dos jovens, eles são religiosos. E eles se dizem evangélicos.
E tem uma menina que foi entrevistada, eu não vou falar o nome dela, né, porque eu não peguei autorização, mas ela fala que ela é evangélica. E ela ora a Deus, e ela acredita mesmo em Jesus, o sacrifício de Jesus, mas ela também ora a algumas outras entidades. Isso não é só o caso dela. O Brasil tem esse lado mais do sincretismo, né? Tipo assim, parece que a nossa história é quase isso, né? Então, a gente tem esse lado mais sincrético das coisas. A gente acredita em Jesus, mas também a gente acredita num negócio aqui, numa superstição ali, numa mandinga lá, sei lá, e daqui a pouco tem um monte de coisa nesse balaio de gato, assim, já se transformou quase em outra religião, né? Então, esse é um aspecto dos jovens do nosso Brasil hoje. Um outro, que aí para mim é talvez o que eu pense ser mais preocupante. Por quê? Porque segundo o IBGE, os jovens de 14, eu acho que são 14 ou 15, mas vamos colocar 14 anos, até 24 anos, no Rio de Janeiro e em São Paulo, aonde eles acreditam que saem as tendências para o resto do Brasil, já são não religiosos. Então você tem uma galera que é sincrética e você tem uma galera que é não religiosa. Mas você tem o Brasil chegando em 2030 sendo maioria cristã. Então existe um paradoxo que está se formando aqui no Brasil. Alguma coisa vai acontecer. Ou a gente sai batendo em todo mundo, ou os caras entram e batem na gente, ou a igreja vai ficando mais velha, tipo de idade mesmo, e aí não vai ter uma passagem de bastão, não vai ter um lado onde a gente vai ensinar para os nossos filhos, ou para essa galera que já frequenta, já está dentro da nossa casa, porque de 14 a 24 anos, a gente conhece muita gente assim. Eu faço, às vezes, pesquisas com os meus irmãos. Eles têm 21 anos, eles são gêmeos. Eu sou de São Paulo, né? Eles estão lá em São Paulo. E eu geralmente entro em alguns assuntos com eles porque eu tenho vontade de saber o que eles estão pensando. E, tipo assim, às vezes uma coisa é um idealismo, umas coisas bem doidas, assim. Mas já é gente que contribui pro pensamento, mano, da nossa nação. Tipo assim, já são pessoas que estão desenvolvendo influências, independente se é influência em uma pessoa, 2 pessoas, 10 mil. Eles desenvolvem influências. E quais são essas influências que eles estão desenvolvendo? Não existe nada depois daqui. Não existe nada nem antes e nem depois daqui. De 14 a 24 anos já existe essa demonstração, assim, essa progressão, né? Tipo assim, eles já estão aqui entre a gente. E talvez eles já estejam dentro das nossas igrejas. Eles já partiram dos nossos dias. Então o que eu quero mostrar é que talvez não esteja tão simples assim, né? Os nossos dias talvez eles não são tão fáceis. Porque, de novo, a gente precisa continuar. E outra coisa, eu acredito muito na soberania de Deus, muito. Eu acredito que o Senhor não perdeu o controle de nada, do fio da história, de Gênesis a Apocalipse. Nós cremos que o Senhor Jesus vai voltar. A gente leu isso aqui, né? A gente sabe o final da história, nós cremos nisso. Então, eu não acredito que o Senhor perdeu o fio da meada, ou ele ficou com sono, de repente se perdeu em algum momento. Eu não acredito nisso. Então, eu acredito que ele é completamente consciente daquilo que tem acontecido. Mas, por outro lado, eu acredito que o Senhor nos deu essa responsabilidade de ler os nossos dias, né? Eu acho que, se eu não me engano, os pastores podem me falar, né? O N também, mas são os filhos de Asaf que eram considerados aqueles que conseguiam ler bem os seus tempos, não era isso? Olha lá, agora eu peguei os caras, mas eu acho que era isso mesmo. No Antigo Testamento você tinha essa galera que era considerada assim, inteligente, porque eles sabiam entender os seus dias, e eu acho que essa é a nossa responsabilidade também. Como que nós vamos passar aquilo que nós acreditamos para essa galera que já não acredita mais em nada, por exemplo? Eu gosto de um autor que ele vai falar, lá na época dele, lá, né? Acho que século XIX, por exemplo, mas que os novos hipócritas
eram aqueles que falavam que não tinham religião, mas no fundo tudo que eles diziam era a respeito de religião. Por que eu estou falando disso? Porque eu vejo essa galera mais jovem com uma utopia de mundo muito baseada por conta das visões políticas também. Eu não vou entrar nas questões políticas, mas eu só queria falar disso. Porque beleza, você não veio de lugar nenhum e você não vai para lugar nenhum, mas no meio do caminho você acha essas utopias políticas. Tipo assim, a gente vai conquistar as coisas, tem uma progressão da humanidade que vai chegar em algum lugar, esse progresso que a gente não sabe muito bem o que é, mas a gente vai chegar lá. Mas acontecem várias coisas ruins. Não, mas a gente acredita na natureza humana, que ela é boa e ela vai se reconciliar com ela mesma e tal. O homem é quase que uma causa dele mesmo, assim. Então, além de entender o propósito que ele tem no mundo, ele tem que se dar esse propósito, assim. Aí é um fardo já insuportável, porque se eu lendo isso daqui e tentando acreditar naquilo que Jesus fala para mim, já é difícil, imagina eu tendo que achar o meu propósito de vida. Eu estava no azeite, assim. Pelo amor de Deus, eu acho que eu não tenho nem cabeça para isso. Mas são essas duas coisas que eu acho que a gente precisa pensar. Mesmo. Eu acho que precisam ser perguntas sinceras que a gente vai fazer para Deus para os nossos dias. E de novo, né? Tem um livro, chama Missão Transformadora. Mas ele vai mostrar como que a igreja foi relevante ao decorrer dos anos, assim, das décadas, desde a época dos apóstolos lá. É um livro muito importante para a área missiológica. Mas ele tem uma parte do livro que ele vai falar que não é normal a igreja viver desse jeito que a gente vive hoje. Livre, solta. A gente anda no ônibus com a Bíblia, a gente no carro põe um som, não sei quem faz isso, mas quem põe um som alto, aquele somzão altão do louvor lá e tal, estourando, eu não sei. Mas tipo assim, a gente tem essa liberdade hoje. Mas não era assim, não foi assim. Se você olhar a história, é bem provável que a gente esteja vivendo dias bem distintos assim da história inteira, né? Você tem os mártires, Hebreus vai falar disso, né? Dos homens que foram cerrados ao meio lá. Então, nós vivemos dias atípicos, a nossa geração vive dias atípicos. Mas tem um outro pastor também que fala que talvez o tempo está fechando para a gente, está ficando nublado de novo. A gente experimentou uma coisa muito legal de 2000 até 2010, talvez ali 2013, 2014, mas o tempo já está fechando de novo. Eu não acredito que o Brasil hoje sofra perseguição. Tipo, se você já sofreu, aí você pode contrariar o que eu estou falando. Mas eu não acredito que é esse tipo de perseguição que você vão te matar ou qualquer coisa do tipo. Talvez ela possa ser mais ideológica para quem está na faculdade, mais sutil ali, tipo as pessoas te deixam muito de lado, mas não é, por exemplo, o tipo de perseguição que a gente escuta os nossos irmãos sofrerem lá na janela 1040. Mas os dias estão mudando, eu acredito, mesmo. E eu fico pensando como que vai ser, né? A minha filha cresce, né? E eu fico pensando como que vai ser os dias da minha filha. Talvez, ontem eu estava conversando com o Ciro ali atrás, ele que vai para Marajó lá, e são assuntos difíceis que a gente precisa lidar. Por exemplo, como que a gente vai ser receptivo com as meninas, por exemplo, da ilha lá do Marajó lá? Esse tipo de sofrimento, sabe? Essas questões que são complexas. Mas o nosso país é cristão, tipo, isso não deveria estar acontecendo. Acontece. E acontece bastante. Bastante. Eu em São Paulo, pela graça de Deus, assim, consegui ficar bastante tempo trabalhando numa igreja. Ela foi útil até certo tempo lá. Mas a gente fazia um trabalho numa comunidade extremamente carente, que eu desacreditava das coisas que eu via lá. Eu desacreditava. E era muito difícil voltar para casa, no ônibus, depois de noite, pensando assim, meu Deus do céu, né? Como que a minha fé vai ser relevante para esse tipo de situação? Eu acho que a gente precisa fazer essas perguntas. Eu acho que a gente precisa ir embora pensando nisso. Eu acho que as nossas semanas, elas precisam ser assim, né? Quando o Stott fala o que eu falei, não é de forma nenhuma, entenda isso, por favor. Não é de forma nenhuma. A nossa agenda, ela não vai ser determinada por aquilo que o mundo está fazendo. Não vai.
Não são eles que vão determinar aquilo que a gente vai falar, como a gente vai fazer, o que a gente vai estudar. Não é isso que eu estou falando. Mas eu gosto de um conceito que ele fala, eu vou ler aqui. Essa é uma citação do Stott. É a faculdade de ouvir duas vozes ao mesmo tempo, a voz de Deus através das Escrituras e as vozes de homens e mulheres ao nosso redor. Frequentemente, estas vozes contradizem uma a outra, mas nosso propósito ao ouvir tanto uma quanto a outra é descobrir como elas se interrelacionam. Ouvir duas vezes é indispensável para o discipulado cristão e para a missão cristã. É aqui que a gente chega no ponto, talvez, principal da mensagem ou daquilo que eu estou tentando compartilhar. A gente precisa ouvir duas vezes. Duas vezes. Isso é um conceito do Stott. Tem um livro que ouça o Espírito, ouça o mundo. É o livro do Stott. Esse conceito de ouvir duas vezes é fundamental para os nossos dias. A gente sempre, quando vai falar de missão, sempre vai cair no mesmo texto. Capítulo 17 do livro de Atos, Paulo olhando e andando pela cidade, e aí ele olha ao Deus desconhecido e faz toda uma ministração a respeito do Deus desconhecido. E não vou entrar nela agora, né? Mas como que Paulo sabia que na cidade havia um altar ao Deus desconhecido? Andando pela cidade, ouvindo as pessoas, conversando com as pessoas, ouvindo duas vezes. Isso aqui é o que a gente vai ouvir mais, com certeza absoluta. Se você não está ouvindo muito, eu te convido a ouvir mais e mais. Mas o ouvir a outra história também é legal, porque eu tenho tido a experiência aqui na Corner. E eu vejo esse conceito do John Stott assim, se aplicar de forma materializada dentro da minha casa. Quando as pessoas vão lá na minha casa e a Mari faz uma janta para elas, e elas partilham da vida delas, aí eu penso assim, entendi o que ele estava querendo dizer. São questões, são complexidades, são problemas atuais, muito atuais. Que aí a gente precisa estar bem baseado aqui para conseguir fazer as perguntas certas, para chegar nas respostas corretas para essas pessoas. Mas a gente precisa dar esse ouvido a elas também. A gente precisa entender o que está passando no mundo. Tem um terceiro aspecto que é interessante quando eu vejo isso, né? Quem conhece o Portas Abertas? Beleza. Quem não conhece, eu convido a ir conhecer. O Portas Abertas é uma organização que trabalha especificamente com os irmãos perseguidos, com os irmãos que sofrem, com a janela sofredora lá, 1040. Tem uma lista do Portas Abertas, que são os países mais perseguidos do mundo. Eu acho que é de 1 a 50, e depois, se você ver lá, mais tem depois de 100 lá, alguma coisa assim. E aí, um dia, por curiosidade, eu peguei essa lista do Portas Abertas, coloquei em um lado da tela e peguei a lista do Acnur. O Acnur, para quem não sabe, é o órgão da ONU que cuida especificamente dos refugiados, daqueles de guerra, daqueles que estão sofrendo perseguição e tal. E eu tentei comparar a lista do Portas Abertas, não tinha muita coisa a ver, mas eu tentei comparar a lista do Portas Abertas com a lista do Acnur. Por quê? Porque eu queria saber quais são as nações que estão chegando no Brasil. Das 50 nações que são as mais perseguidas para os nossos irmãos, para a nossa crença, 13 estão aqui no Brasil. 13. A gente não precisa nem fazer o trabalho de sofrer perseguição lá, eles já chegaram aqui. Tem 2 anos, eu acho, ou 3 anos, eu não vou lembrar agora, mas lá em São Paulo ainda, deu aquele boom no Afeganistão, que os Estados Unidos saiu do Afeganistão, e aí os afegãos se penduravam lá no avião e estavam tentando sair do país. Vocês lembram disso? Muitos chegaram no aeroporto lá de São Paulo. Muitos. E a gente, eu não sei como que conseguiu, mas a gente soube de gente que estava indo lá, amigos próximos e tal, e a gente acabou indo para lá. Eles já estavam montando barracas no aeroporto, era sinistro assim. E o que aconteceu? A gente conseguiu, eu não fiz, eu não era a linha de frente, né? Eu só fui ajudando nos projetos que estavam acontecendo lá. Mas aí a gente levou eles para um lugar, para um sítio enorme lá. Aí, desses vários que a gente levou, a gente ficou mais próximos, eu acho que de 3 casais, não era isso? 3 casais de afegãos. Aí a gente levou para mais perto, aí a gente alugou casa,
levou para tirar documento, conheceu a cidade, estava junto, levou para a igreja porque eles queriam aprender português, e aí a gente ficava naquela tensão, né? Meu Deus do céu, os caras vão entrar na igreja, e o que vai acontecer? Entra por trás, entra pela frente, se você passar por aqui tem uma cruz enorme lá, mas os caras, aí até a gente falou, mas os caras estão aqui, não vai fazer nada com a gente, qualquer coisa nós é a maioria, e dane-se, né? Vamos para cima. Ninguém vai bater neles, né? É só brincadeira. Mas a gente era a maioria mesmo. Mas aí a gente levou eles para dentro da igreja e foi lá, né? Tentar conhecer, conversar e tudo mais. Até que um dia chegou nesses embates assim, né? Tipo, o que vocês acreditam, né? Por que... E eu lembro de um dia que estava tendo uma aula de português e aí isso aconteceu. Tá, mas e aí, né? Qual que é a tua religião? Eles perguntaram para o meu amigo. Mas a gente é crente, não sei. Vocês acreditam em Jesus e tal? E começou essa conversa e tudo mais. Até que um foi para os Estados Unidos, o outro foi para a Guiana Francesa, o outro, eu não sei mais para onde foi, mas a gente já tinha esse contato. Tipo, eu tinha esses caras dentro do meu carro, segunda-feira de manhã, assim. Eu sempre ficava pensando nisso, estava pegando a marginal, assim, e eles conversando lá na língua deles. Aí eu estava pensando assim, meu Deus, será que esses caras querem me matar? Será que, sei lá, eles vão brigar comigo? Mas eles eram super receptivos, tipo, era só preconceito mesmo até certo ponto. Mas foi muito legal a experiência. Mas por que eu estou falando isso? Porque eles já estão aqui. Eu trabalhava com meu tio num restaurante no Brás. Na frente do restaurante no Brás tinha uma mesquita enorme lá no centro de São Paulo. Enorme, enorme, enorme. Foz do Iguaçu, aqui perto, onde vocês geralmente costumam ir, né? Mas é aqui perto, Foz do Iguaçu. Essas nações já estão aqui dentro. Nós já temos povos que nos perseguem lá fora, aqui dentro da nossa nação. Eu levei eles para tirar documento numa organização específica lá que cuida dos afegãos, e impressionante, era muita gente, mas um caso em específico me chamou a atenção, porque eu estava ouvindo uma mulher falar com eles, e aí de repente ela falou para mim, e você está fazendo o que aqui? Eu falei, ué moça, como que você fala tão bem assim? Aí ela falou, não, eu sou brasileira. Eu falei, mas como, né? Tipo, por que você está aqui? Não, eu era cristã e aí de repente eu me converti, agora eu vou lá para Meca, eu faço viagens para Meca e tudo mais. Então esse movimento já existe aqui dentro. São coisas que a gente precisa pensar. Mas, tipo, pode parecer que está meio down as coisas, né? Tipo, nossa, Gabriel, agora é o caos, porque ou são não religiosos, ou é sincretismo, ou é as nações que perseguem a gente, ou não vai dar nada certo, ou sei lá. Mas, de novo, né? A gente já sabe como vai terminar a história. Já sabe. A gente já sabe o que vai acontecer. Cabe a nós agora. Eu tenho um autor que vai falar que Paulo era um teólogo contextual. Eu amo essa expressão, né? Porque ele sabia contextualizar bem a mensagem, imutável, mas para o tempo dele. Abre comigo, 1 Pedro. Deixa eu ver aqui. Qual que a gente vai ler? 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 11. Estou no meio já para ir para o final e a gente acaba, prometo. A partir do verso 11, Pedro vai falar assim, acharam? Posso ler? Beleza. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia de sua visitação. Por causa do Senhor estejam sujeitos a toda a instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer sejam as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra. Amem os irmãos na fé. Temam a Deus e honrem o Rei. Eu tenho para mim muito que os nossos dias eles precisam ser assim.
tendo conduta exemplar no meio dos gentios. Se você tem outra versão, você vai ver que são os pagãos também, né? Que outras versões traduziram. Tendo conduta exemplar diante dos gentios, daqueles que não são da comunidade cristã, daqueles que ainda não fazem parte da nossa fé, ainda daqueles que não acreditam no nosso Senhor Jesus. Conduta exemplar diante deles. Nós temos, para mim é uma coisa muito boa de se pensar, para alguns pode ser tipo assim, um fardo pesado demais para entender, mas nós temos uma característica missional na nossa igreja, não corners, mas no nosso corpo de Cristo. Qual que é? Eu tenho, depois de ler e entender, Jesus parece que fez esse corpo aqui de gente para ser mostrado do lado de fora. Que não são pessoas talvez que fiquem só aqui, mas eclesia é isso, né? O termo lá que é usado no Novo Testamento, que eram pessoas que se reuniam para pensar no bem comum, não só da comunidade, mas também do ao redor, assim, da comunidade de fora. Nós temos essa responsabilidade de viver de modo exemplar diante destes, sejam dos não religiosos, sejam dos estrangeiros que estão chegando aqui, sejam daqueles que nos perseguem, não hoje, mas talvez lá no futuro, seja diante dos professores das faculdades que vocês fazem parte, dos chefes que vocês respondem, viver de forma exemplar diante deles, independente se o tempo é bom, é favorável para a nossa fé, ou se fechou o tempo por completo. Se deu ruim, mudou tudo e agora nós somos perseguidos. Viver de maneira exemplar. Tem documentos do primeiro século, segundo século lá, que os historiadores vão mostrar como que eram as comunidades cristãs. Eu li esses dias que era uma troca de cartas, né? E um falava assim para o outro: eu estou prendendo as mulheres, as crianças, os homens, os mais novos, os mais velhos, eu estou prendendo todo mundo, e quando eles não negam Jesus, e eles não negam mesmo sabendo que eles vão morrer, eu mando matar todo mundo. Mas eles estavam vivendo de modo exemplar diante desses homens. Mesmo quando esses homens falavam que o que eles estavam fazendo era uma superstição sem fundamento, ou eu já vi isso, né? O que a gente vai fazer com esse povo que eles cuidam não só dos pobres deles, mas também dos nossos pobres? O que a gente vai matar todo mundo? A igreja é marcada por esse envolvimento assim muito próximo com os de fora. Não que, de novo, né? Não que os de fora vão determinar aquilo que a gente está fazendo de dentro. Mas como Jesus falou, e você vai se lembrar bem, nós somos sal. Nós somos sal. E o sal, você sabe, né? Era usado para armazenar e cuidar do alimento para que ele não apodrecesse. Mas um dia ele ia apodrecer. Nós cremos que um dia isso daqui vai acabar, porque Jesus vai voltar. Mas enquanto nós estamos aqui, é a nossa vez da parada, entendeu? Eu gosto do Eros porque uma frase não sai da minha cabeça: no nosso turno, a gente não vai deixar passar. A gente não vai se eximir da responsabilidade de viver de forma exemplar diante daqueles que nos perseguem. Não vai. Não vai. Mas a gente só vai fazer isso se a gente estiver bem baseado aqui. Se a gente estiver escutando o que o Senhor está falando para os nossos dias. Se a gente estiver escutando o que o Senhor está falando para os nossos corações, se a gente estiver escutando a respeito daquilo que nós somos diante do Senhor e como o Senhor nos vê diante dos homens, tudo isso vai basear o nosso relacionamento com os de fora, com a cultura. Você sabe, né? Eu já falei isso para quem é mais próximo. Eu não uso Instagram porque eu sou mal da cabeça, assim, eu fico me comparando, eu sou esquisito. Mas se você está no Instagram, você sabe como está o mundo. Se você está no TikTok, você sabe como está o mundo. Se você está com seus amigos, você sabe o que está rolando, você sabe como é a cultura. Você sabe o que determina a cultura e você sabe o que é legal, o que eles acham e que não é. E como que a gente vai se relacionar com essas pessoas? Criando pontes, diálogos. Tem um pastor que ele vai falar isso, né? Eu gosto muito dele. Mas ele vai falar assim: a gente vai discordar, mas depois que você for dentro da minha casa, eu vou passar um café com leite para você, vou fazer um pão de queijo e a gente vai discordar sentados à mesa.
Tipo, o que está aí no teu coração? O que te aflige? Porque, de novo, né? Se a gente está bem baseado aqui, talvez eu chore, né? Mas se a gente está bem baseado aqui, tipo, a gente não precisa ter medo de conversas difíceis. A gente tem um Espírito de Deus, por exemplo, que já seria a garantia de qualquer coisa. Que já seria a garantia de, por exemplo, me fala o que você quiser. E eu vou ouvir do Senhor o que Ele quer para você, entendeu? Mas dentro de casa, conversando, num lugar saudável, para a gente dialogar. Ah, você não concorda? Beleza, mas eu não vou discordar do que eu concordo porque você discorda. Mas eu vou te mostrar como que é. Ou então a gente vai fazer tudo isso e vai chegar lá, igual o Felipe Natanael lá, tipo assim, ah, vem ver então, vem ver. Porque já acabou meu tempo de diálogo com você, acabou. O que você precisa fazer agora? Vem ver. Então eu acho que a gente precisa criar essas pontes, entendeu? Eu estou falando, eu acho que a gente, mas de novo, né, você vai lembrar que eu falei que eu faço as coisas para mim, eu falo as coisas para mim. Eu tenho tentado criar esses diálogos, eu tenho tentado criar essas pontes. Eu tenho tentado escutar o que está rolando lá fora, porque, de novo, me preocupa a minha filha, o ambiente que a minha filha vai crescer. E eu quero que ela saiba que ela não está vivendo num monastério, por exemplo. Ela não está vivendo enclausurada num mundo onde tudo o que acontece é bom, porque ela sai de casa e vem direto para a igreja. Tipo assim, como se a igreja só acontecesse coisa boa, né? Às vezes os relacionamentos são esquisitos, né? Acontece coisa ruim aqui dentro da igreja também. Mas, tipo, eu não quero privar minha filha de saber que o mundo é mau, que os dias são maus, como o apóstolo Paulo falou. Os dias são maus. Mas não é porque os dias são maus que, tipo, a gente vai ficar desesperado. E aqui tem uma outra questão, para a gente já ir chegando no final. Tem um autor, vai relançar, depois eu posso passar o livro dele de novo, mas uma coisa em específico que ele falou, que para mim mudou minha cabeça, né? Ele falou que a comunidade de Jesus no primeiro século era conhecida como uma comunidade escatológica, ou um povo escatológico. Por quê? Porque nós sabemos como vai acabar tudo isso. E aí ele fala que era uma comunidade que vivia entre tempos. E quais são esses tempos? Não é o agora e o depois, é morte e ressurreição de Jesus, e a partir de agora, e o futuro. Por que a morte e ressurreição de Jesus é tão importante, foi tão importante para eles e é importante para a gente? Porque se não for a morte e a ressurreição de Jesus de maneira literal, que os discípulos tocaram, como João fala, esquece. A nossa fé não vale. Se a gente não acredita que Jesus ressuscitou de verdade, definitivamente, esquece. E aí você vai ler como os apóstolos entenderam isso, mudou alguma coisa. Era um tempo e mudou, é outro tempo agora. Porque um homem que dizia que era o Messias, cumpriu tudo que tinha para ser cumprido na época dele, morreu, ressuscitou, apareceu para a gente comeu com ele, Tomé tocou nas suas feridas, a gente estava com ele, um dia ele ascendeu aos céus e derramou o Espírito. Acabou a vida dos caras, acabou. Não existia mais voltar para a pesca, não existia mais voltar a cobrar impostos, não existia outra vida. Acabou. Pedro vai falar isso, né? Como que a gente vai obedecer vocês e não a Deus, se a gente viu uma coisa que não, tipo assim, não tem como não falar a respeito daquilo que nós vimos. Mas isso, às vezes, para mim, parece que é muito distante temporalmente falando. Isso foi há mais de 1000 anos atrás. Mas isso é verdade. Isso é verdade. A ressurreição de Jesus inaugurou um novo tempo, para eles e para a gente. Se inaugurou um novo tempo, acabou o que a gente achava que era a prioridade. Importa o quê? Jesus, o Senhor morreu e ressuscitou. Nós temos o teu Espírito, o Espírito de Deus que esquadrinha as coisas e os pensamentos de Deus e também os nossos. Nós temos isso. Acabou a nossa vida, velho. Acabou a nossa vida. Nós vivemos uma vida e tentamos viver uma vida de santidade, não só para mostrar para a gente aqui, mas para o Senhor nos colocar lá fora lá, e falar assim, é assim que vivem os meus filhos.
Pode parecer um ambiente hostil que nós estamos entrando. Pode parecer, e talvez seja mesmo. Mas nós temos a segurança de que o Senhor está com a gente. Na tua faculdade, no teu trabalho, eu não sei do teu ambiente assim. Mas nós precisamos viver entre tempos. Ser essa comunidade escatológica, como disse Gordon Fee. Nós vivemos aqui o agora. Não é de jeito nenhum viver tipo assim, tudo vai acabar, deixa. Não é isso. Se tudo vai acabar, se Jesus vai voltar, a gente precisa testemunhar a respeito disso. A gente precisa falar para os outros que tudo vai acabar. Para os outros que Jesus vai voltar. Para os outros que existe uma história sendo escrita. Não é do nada. A gente não veio do nada. O Senhor pensou. O Senhor arquitetou. O Senhor tem construído uma história. E o final dessa história a gente já sabe. Então assim, eu acho melhor a gente ir se adiantando. É essa a atitude que a gente precisa ter. Que eu preciso ter. E a minha vontade, de novo, é para a gente sair daqui com perguntas. Tipo, quais são os seus ambientes, Quais são as perguntas que as pessoas fazem a vocês ou não fazem, ou que elas deveriam fazer? A gente não pode ter medo dessas perguntas. Se o ambiente está virando hostil, a gente não vai sair, se esconder em algum lugar e virar uma comunidade de gente que saiu daqui, foi para algum sítio lá em Almirante Tamandaré, e ficou todo mundo lá e cuidando de lá. Não é isso que a gente vai fazer. E a gente vai, beleza, vamos lá viver a vida. Vamos viver a vida de segunda-feira, vamos viver essa rotina que a gente tem da melhor forma possível, como para o Senhor. Como Paulo disse, quer comamos, quer bebamos, quer fazemos qualquer coisa, fazemos para o Senhor. As nossas amizades, as nossas conversas, os nossos pensamentos, as nossas atitudes perante qualquer coisa dessa vida, diante de Deus. Diante de Deus. Os dias são ruins, óbvio, mas nós somos um povo de esperança. E a nossa esperança não está fundada em qualquer coisa. Nossa esperança está fundada no Jesus ressurreto, que veio, morreu, ressuscitou, foi aos céus e vai voltar. A gente já sabe da história. A gente já sabe da história. Tem um texto que eu gosto, Isaías capítulo 2, já para a gente ir chegando no fim. Isaías capítulo 2, depois João vai trazer de volta essa visão, no livro de Apocalipse, mas eu quero ler aqui o que o profeta falou. Eu leio e aí a gente ora. Isaías capítulo 2, até o verso 5, vai falar assim: nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes, e se elevará sobre as colinas, e para ele florirão todas as nações. Muitos povos virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Estes transformarão as suas espadas em lâminas de arados e as suas lanças em foices. Nação não se levantará contra nação, nem apreenderão mais guerras. Venham, ó casa de Jacó, e andemos nas luzes do Senhor. Nos últimos dias é isso que a gente vai ver. Por enquanto as nações ainda se levantam contra as outras nações. Por enquanto eu ainda acho que os nossos dias é muito perigoso para minha filha, por exemplo. Igual os pais acham que os dias são perigosos lá em Marajó. Igual os pais acham que os dias são perigosos para os filhos em qualquer ambiente que os filhos estejam. Por enquanto. Mas a nossa esperança é essa. Um dia o Senhor vai transformar todas as espadas em instrumentos de arar a terra. É isso que a gente acredita. É essa a nossa viva esperança. É essa. Não é outra. A gente não tem outra coisa no que fundamentar a nossa esperança. É essa, de que o Senhor vai voltar. O Senhor não esqueceu da gente. O Senhor não esqueceu dos seus filhos. O Senhor não vai tirar a gente daqui para outro lugar. Ele ama esse mundo, foi Ele que fez. Ele vai voltar e vai restaurar todas as coisas. É isso que a gente acredita. Então, se os dias são maus, beleza, porque parece que quando está tudo escuro, a luz brilha mais fácil,
É isso que a gente precisa ser. Sal e luz do mundo. Sal e luz do mundo. A história da nossa religião, da nossa fé, é uma história baseada no bem comum, mesmo quando os outros nos perseguem. Mesmo, a gente vive de maneira exemplar. Amém? Vamos orar. Eu não sei, na verdade, quais são as suas questões. Eu não sei se você tem muita pergunta para Deus, se você não tem, mas de novo, você vai lembrar e talvez fique na tua cabeça. Você precisa ter suas perguntas para Deus. Deus não tem medo de pergunta difícil. Mas o meu incentivo é que você ouça as perguntas que os outros têm a fazer a você a respeito da fé, a respeito da esperança, a respeito daquilo que você acredita. Então, hoje é sábado, mas quando você voltar para casa e for segunda-feira de manhã que você voltar para a sua rotina, não tenha medo de se expor às pessoas que pensam contrárias a você. Não tenha medo, por exemplo, de ser, chacoteado. No final das contas, é isso aí. A gente vai conseguir criar pontes assim. Então, não tenha medo de ouvir duas vezes, o Espírito e o mundo. Vamos ouvir a resposta, vamos ver as perguntas deles, a gente já sabe as respostas. Mas ora comigo. Senhor Jesus, nós agradecemos a sua palavra. Deus, nós agradecemos porque nós temos o teu Espírito, nós ouvimos a sua voz, nós temos no Senhor a nossa rica esperança, Jesus. O Senhor vai voltar. Não demora, Jesus, porque nós ansiamos a sua volta, por favor. Mas enquanto o Senhor não volta, nós sabemos que os dias serão maus, difíceis, mas que a nossa fé esteja amparada no Senhor em nome de Jesus. Que os nossos dias sejam esperançosos, mesmo quando o ambiente é hostil, Deus. Nos usa, Senhor Jesus, como um alimento para as outras pessoas, para esses lobos, Deus. Como o Senhor enviou os seus discípulos a lobos, Senhor Jesus, que o Senhor também nos envie, porque nós cremos que o Senhor falará através das nossas vidas. Nós cremos que o Senhor, Deus, falará ao coração das pessoas quando nós perguntarmos, Deus, a respeito da vida, a respeito, Deus, do que eles imaginam como futuro. Senhor Jesus, o Senhor é a nossa viva esperança. Por favor, nos dê a oportunidade de receber pessoas em casa que estão com a vida do avesso, Jesus. Que o Senhor nos dê sabedoria para ouvir a sua voz e falar exatamente o que precisa para aquela pessoa. Ler exatamente aquele texto em específico para aquela situação. Jesus, que as pessoas quando chegarem em casa, quando tiverem contato com a gente, que elas sintam a sua presença, que elas se sintam em casa, Jesus. Porque é para isso que nós estamos aqui, Jesus. Senão seria fácil. O Senhor morreu, ressuscitou e tirou todo mundo que acreditava em você do mundo. Mas não foi isso que o Senhor nos fez, Deus. Não foi isso. O Senhor nos deixou aqui como testemunhas daquilo que o Senhor fez, está fazendo e vai fazer. Nos ajuda, Jesus, a ouvir o Senhor e o que as pessoas estão ansiando. Em nome de Jesus. Amém.